Começando sobre mim, eu sou esse cara aí, estou nas mídias sociais, a minha rede principal é o LinkedIn, onde lá eu posto, hoje deve ter mais de 400 artigos. Publiquei esse livro aqui chamado Transformação Digital lá em 2020, antes da pandemia, resultado de 4 anos de estudos sobre tecnologias, enfim, 2017 eu comecei a empreender no mundo das startups, então fundei 4 startups, estou mais de 15 anos na área de tecnologia. Esse ano eu saí justamente da minha última startup, que era aplicada à indústria, então conheci a indústria nos últimos 4 anos, sul norte do Brasil, e tenho falado sobre o assunto 4.0 muito, workshop, enfim, mas hoje eu vou trazer um pouquinho dessa evolução. E muito breve, eu devo publicar nesse mês aqui, são 3 novos livros, dentro desse mês, até o final do mês, se tudo der certo, eu devo publicar eles. Vou fazer o lançamento de Joinville, que é o que não te contaram sobre as startups. Então, é um livro que conta justamente essa história toda de empreendedorismo, de inovação, o que dá certo, o que não dá certo, para a gente tirar um pouquinho do romantismo de startup e realmente trazer aí luz para que a gente consiga, e o objetivo é justamente ter o quê? Fazer com que a gente tenha uma mortalidade das startups muito menor, porque o risco e a mortalidade das startups hoje é muito alta. É justamente porque não tem estratégia, as próprias inovações que a gente vê nas organizações, cerca de 95% das inovações não dão certo, justamente por vários pontos que eu comento no livro. Mas seguindo aqui, e foi muito interessante ver, eu participei ontem e hoje das palestras, das falas, enfim, e parece que o que eu estava trazendo aqui estava conectado com todo esse assunto. 2 pontos importantes aqui, século XX e século XXI. O que a gente tinha aqui no século XX? Muito centrado na indústria. Todo o século XX foi focado em industrial. E aí o mundo era complicado. Mas o que acontece agora? Século XXI, e aí a fala da nossa colega falou muito sobre isso, nunca a gente precisou entender mais de gente do que agora. Por quê? Porque o século XXI é focado no ser humano, focado nas pessoas. E a gente deixou de lidar com pessoas há muito tempo. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, falou em 2020, na reunião do G20, que nós erramos novamente quando nós colocamos a máquina no centro, quando a gente falou de indústria 4.0, ao invés de falar de pessoas. Então, por isso que a gente está vivendo essa turbulência aqui, né? E aí esse slide retrata muito bem um pouquinho do que nós falamos, tempos inéditos. Ontem já foi falado, nós temos, pela primeira vez na história, 5 gerações vivendo, né, ao mesmo tempo. E 4 gerações aqui dentro das mesmas organizações. Então, olha o desafio. São visões e mundos totalmente diferentes. E tem um dado que eu trouxe aqui, inclusive uma pesquisa da Wiser, né, que é global também, que apenas, uma pesquisa que foi feita com a geração Z, 4% apenas dessa geração quer ser líder. Então, conecta um pouquinho com o desafio que a gente estava falando de liderança. Nem vou falar aqui de mão de obra, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas são tempos inéditos. E aqui um detalhe interessante, nós temos uma geração que nasceu antes da internet, uma geração que nasceu depois da era da internet, e nós temos uma geração que nasceu totalmente na era digital. Então olha a diferença, né, de visão de mundo que a gente tem aqui. Então isso por si só já é um grande desafio. E outro ponto interessante que eu percebo muito, e por isso que eu trago esse slide, como é que eram as organizações do século XX? A organização do século XX, né, você tinha aqui uma instituição hierárquica muito baseada assim, em comando e controle, certo? A questão de manutenção, previsibilidade, as mudanças, como essa linha aqui mostra, como se fosse um eletrocardiograma, o passado era muito igual ao futuro, ou seja, as coisas demoravam muito tempo para mudar. Só que, quando a gente passa a ter uma virada de século, a digitalização vindo aí, o que a gente tem aqui? Um contexto de organização que preza muito, ou precisa ser muito mais ágil e flexível para se adaptar a essas mudanças que a gente está tendo aqui. Então, eis o desafio, a gente deixar de fazer algumas coisas do qual a gente fazia no século passado, para fazer agora, né, mudanças aqui no século XXI. E esse é o grande desafio que a gente tem aí pela frente. E isso conecta um pouquinho com a educação. O que acontece? No século XX, tudo aquilo que nós aprendíamos aqui, nossa vida escolar, a gente fazia uma pós-graduação ou uma especialização, nos dava como profissional uma vantagem competitiva de cerca de 10, 12, 15 anos no máximo. Mas isso era século passado. Como é que é o século XXI? O século XXI é o seguinte: tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida escolar se torna obsoleto muito rápido. E por isso que a gente tem que buscar conhecimento o tempo inteiro.
Não sei se vocês já ouviram falar sobre o lifelong learning. É muito isso. Então a gente tem que estar o tempo inteiro se reciclando, aprendendo coisas novas, porque a mudança, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo, né, é bastante surpreendente. Mas avançando aqui, quando nós falamos aqui das top 10 habilidades, né, trazidas inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, e ontem a gente falou, e hoje novamente os dados, né, mostram aqui, qual que é a primeira das habilidades? Pensamento analítico. Por quê? Porque tudo que a gente está fazendo, né, a gente está conectado o tempo inteiro. As indústrias, as fábricas, tudo está sendo digitalizado. E o resultado disso são dados. Mas se eu não tiver o pensamento analítico e a questão de lidar com dados, como é que eu vou tomar decisões mais assertivas? Então, habilidades, né, a primeira aqui é pensamento analítico. Hoje já faltam profissionais de data-driven, cientistas de dados, por exemplo, são profissões que pagam 25, 30 mil reais, por exemplo, e não se tem profissionais. Só dessas 10 aqui, por exemplo, só 2 são técnicas. As demais são todas de soft skill. Então, coisas interessantes aqui estão acontecendo. Muito obrigada. Além disso, sinais do futuro. É importante, tem uma palestra que eu falo somente sobre sinais do futuro. Inclusive, essa semana eu estive no Senai, a gente fez um podcast, e depois teve uma palestra na semana da abertura da semana acadêmica, onde eu falei somente sobre sinais do futuro. É um pouquinho diferente do que eu estou trazendo aqui. Mas é importante a gente estar antenado no futuro. E por que eu estou trazendo toda essa parte do contexto aqui? Porque ao entrar na parte 2 da apresentação, eu vou falar da próxima onda da indústria, conecta com tudo isso aqui que eu estou trazendo. Então veja que em 2008, muitas das tecnologias que a gente utiliza hoje, não existiam ali. Em 2007 foi criado o smartphone, a partir dali, né, uma série de outras tecnologias. A Tesla, por exemplo, eu trago o exemplo clássico, mudança de modelos de negócio. Então, por exemplo, por que não foram as montadoras tradicionais que criaram o modelo de negócio da Tesla? Foi ela que revolucionou a cadeia. Vou trazer um pouquinho mais à frente aqui. Outro ponto interessante, tecnologias de alimentos devem substituir boa parte dos animais em 2035. Isso para nós é muito utopia, mas já está acontecendo. Eu vou falar sobre a quinta revolução industrial, que é justamente isso. Não é esse o objetivo aqui. Mas coisas interessantes estão acontecendo. As moedas digitais, não preciso nem falar, nossa economia está virando digital. O próprio Drex, na sua segunda versão, já está em teste no Brasil. Os próprios bancos centrais do mundo inteiro estão criando as suas moedas digitais. Além disso, a própria energia passa a ser gerada no local de consumo. Então, pensa aqui, a energia solar, por exemplo, você tem ali as residências, indústrias, enfim. Essa energia que você pagava para a concessionária, a partir do momento que você gera ela, você não paga mais para a concessionária. Então, as próprias concessionárias precisam se reinventar, porque elas vão perder receitas também. Então, vários dilemas que a gente tem. E a última aqui, obviamente, é a inteligência artificial que veio dar uma chacoalhada legal. Outro ponto interessante aqui que a gente tem, eu gosto de falar, a era do design de serviço. Quando a gente traz o conceito do táxi, a primeira disrupção não foi tecnológica. A primeira disrupção foi o design de serviço. Alguém olhou para aquela indústria que era um caos e disse, cara, vamos melhorar esse tipo de serviço. E a partir disso, então, desenharam, né, uma forma nova de você ter um serviço de táxi. E para que aquilo ali se tornasse realmente realidade e você pudesse escalar, aí sim veio o quê? A segunda ruptura que foi a tecnologia para você justamente criar, por exemplo, o projeto do Uber. Né? E olha que interessante, tudo isso aqui é muito recente se a gente analisa. E o que está acontecendo agora? A terceira disrupção de um setor específico está acontecendo nesse momento, que é o quê? Do carro autônomo. Inclusive, uma pesquisa da Universidade de Colômbia mostra que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis em Manhattan, chega a menos de 3 minutos e custa um terço do que custa o Uber. A gente viu o lançamento agora do Tesla nas últimas semanas, 100% autônomo. A Tesla vai criar um novo negócio muito em breve, justamente de táxis. Então veja que em curto espaço de tempo as mudanças que tiveram aqui. Então o próprio Uber, por exemplo, que já criou uma inovação, ele precisa se reinventar muito rápido para poder brigar agora nesse novo mercado. Mas avançando aqui, esse estudo da Bloomberg fala o seguinte, cerca de um quarto do comércio global pode deixar de existir até cerca de 2060. Por quê? O impacto das impressoras 3D. Então, muitos dos objetos, bens de consumo que a gente está acostumado a comprar, que vem do outro lado do mundo, devem ser impressos provavelmente ou na nossa casa ou no bairro da nossa casa, muito perto. Né? Vou trazer alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de impressoras 3D,
Aqui só um vídeo animando, mas aqui tem 4 exemplos muito interessantes que não é novidade. Né? Aqui você tem uma forma diferente de imprimir, né, produtos metálicos, por exemplo. Aqui você tem construção de casas, que também não é uma novidade. Aqui você tem uma indústria já muito moderna, fazendo adição de peças, ou seja, adição de material, em vez de você remover material para construir peças automotivas. E aqui é um exemplo de um restaurante japonês imprimindo sushi, já na impressora 3D, inclusive, utilizando os nutrientes baseados no seu exame de DNA. Então essas coisas não são mais ficção científica, isso já está acontecendo nesse exato momento. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: esse aqui é um exemplo de uma cafeteria em Barcelona, e aí a gente olha aqui móveis. Eu estudei durante os últimos dias aí na semana para tentar buscar alguns exemplos voltados para o setor moveleiro. E esses móveis, essa cafeteria, tudo que a gente está olhando aqui foi impresso em 3D, utilizando um material chamado PLA, junto com reciclado, 98% reciclado de borra de café. Olha que interessante. Pesquisa de materiais está proporcionando isso. Então a questão é a seguinte, né? A gente falou um pouquinho sobre inovação, sobre mudanças, estava comentando com o nosso colega ali, e que de repente daqui a pouco a nossa indústria não pode sair na frente e fazer algo assim. Mais à frente a gente vai fazer um exercício de foresight que vai mostrar alguns exemplos. E um pouquinho do que a gente viu aqui é resultado e consequência do quê? Das ondas de inovação. Então se nós olharmos aqui, os últimos 300 anos as ondas de inovação estão acontecendo. E o que acontece nesse exato momento? As últimas 3 ondas de inovação estão acontecendo juntas agora ao mesmo tempo. Resultado da maturação de 50 anos de tecnologias de informação e comunicação. Então, quando você pega as 3 ondas, né, eletrônica de aviação, software em rede e sistemas em rede, esses caras estão acontecendo ao mesmo tempo, e eles são os motores da transformação digital. Então, é aqui que a gente está vivendo a mudança da plataforma base para praticamente tudo que a gente quer fazer. Desde educação, varejo, indústria, logística, ou seja, as tecnologias em conjunto mudando praticamente alguns setores. Então, quem não inserir tecnologia no seu negócio vai ficar cada vez mais obsoleto. Vai chegar ao ponto de que a gente não vai mais conseguir competir com quem fez, certo? E a próxima está vindo aí, que é o quê? A nanobiotecnologia junto com a inteligência artificial. Agora falar sobre 5.0, próximo ano da indústria. Antes de falar de 5.0, eu trouxe aqui o PIB das 10 maiores economias. Em PIB industrial nós somos o 14º. Em relação à inovação nós estamos na posição 50, e a gente caiu 2 posições do ano anterior. E em termos de competitividade nós estamos na posição 62. Então a gente caiu também por cerca de 4 posições relacionadas a 2022. Isso não é legal. Então, nona economia, 10º em PIB industrial. Quando a gente fala de inovação e competitividade, a gente está perdendo, né, postos aí nos últimos anos. E quando a gente fala de 5.0, o que acontece? 5.0, 4.0 encerra aqui, na adaptabilidade. Então você tem informatização, digitalização, visibilidade, enfim, são os passos da indústria 4.0. E no Brasil nós temos um indicador. Apenas 4% da nossa indústria, e isso é geral, está aqui no passo mais avançado. 4% da nossa indústria, enquanto que o mundo está em cerca de 20%. Esses dados são do Banco Mundial de novembro de 2023, então é muito atualizado. Até então a gente tinha 1,7% da nossa indústria que estava aqui, puxado por quem? Automotivo e fármaco, né?
90% da nossa indústria ainda está aqui fazendo o passo 1 e 2, que é a informatização e a digitalização. Então, ou a gente acelera essa etapa aqui, ou a gente vai ficar de novo para trás na próxima onda. E qual que é a próxima onda aqui? O que já está acontecendo? Enquanto que até a 4.0 e a 3, na verdade, a gente produzia em massa, ou seja, fazendo mais da mesma peça para você ter um nível de custo muito mais baixo, o que a gente vai ter na próxima onda, em termos de produto final? Personalização em massa. Então, ontem falou-se um pouquinho sobre isso. E como é que a gente vai conseguir aqui? O outro desafio vai ser trazer as pessoas para o chão de fábrica, porém de uma forma qualificada. Então, vamos avançar aqui para a gente entender. Entrando aqui, nós temos o quê? Os 3 principais pilares da indústria 5.0. Né? O primeiro deles é, obviamente, a sustentabilidade, que tem a ver justamente com os limites planetários, emissão de carbono, enfim. Aí a gente vai passar a ver aqui uma bioeconomia, né? Economia circular, que foi passado já inclusive hoje à tarde aqui. Ser humano no centro, ou seja, a gente vai ter que promover e capacitar pessoas e talentos, não tem outra alternativa. E quando a gente fala de resiliência, é buscar criar empresas mais ágeis e flexíveis para essa mudança que está acontecendo cada vez mais rápido. Então esses são os 3 principais pilares da indústria 5.0. Seguindo aqui, por que 5.0? Então, primeiro aqui, redução de custo. A partir do momento que você insere mais tecnologia, você busca eficiência, e a eficiência te leva a um custo menor. Segundo, empoderamento da força de trabalho, ou seja, promover talentos, capacitar talentos. Terceiro passo, uma indústria mais moderna atrai mais mão de obra. Explico. Um estudo da Randon, muito recente, mostrando o seguinte. Randon é um grupo muito metal mecânico, vocês devem conhecer. E eles fizeram uma pesquisa, 2019, antes da pandemia, e depois eles intensificaram, e eles passaram a entender que a disponibilização de vagas de trabalho estava se invertendo. Enquanto que você tinha uma vaga para 4, 5 ou 10 pessoas concorrendo, isso começou a inverter. Tanto que, muitas vagas, nenhum candidato. E aí isso acendeu um alerta. Eles foram para o mercado tentar pesquisar e entender essa nova força de trabalho. As respostas, de forma muito resumida, foi o seguinte: a empresa, essa geração mais nova, que nasceu na era digital, como a gente viu ali, na era da internet, ela não vai para o chão de fábrica trabalhar num contexto analógico, esquece. Então, esse é o exemplo, a mensagem aqui. Uma empresa analógica não vai mais conseguir atrair mão de obra. Por quê? Porque quem nasceu na era digital, no touch, eu acho que vai para o chão de fábrica, anotar papel, prancheta, caneta e fazer um trabalho repetitivo? Não vai fazer. Então, ou a empresa se moderniza, ou ela não vai conseguir atrair essa mão de obra. São novos dilemas. O quarto aqui, agilidade e capacidade justamente para aprender rápido. Como as mudanças são rápidas, as organizações, eu digo, as organizações de sucesso nessa nova década são as organizações que aprendem muito rápido e conseguem criar as soluções de forma muito rápida e devolver para o mercado. 5. Vantagem competitiva em novos mercados. A partir do momento que você digitaliza, cria competências novas, você pode começar a entrar em novos mercados também. Assim como muitas empresas estão entrando, principalmente por causa da questão da inovação estratégica. Então, a partir do momento que eu crio um laboratório de dados, por exemplo, como fez a Rolls-Royce, que é uma empresa de turbinas e veículos, por exemplo, é uma empresa hoje de data science, que presta serviço de dados para outras organizações. Olha que interessante. Mas até então ela não tinha essa capacidade. Hoje boa parte da receita dela já vem disso. Então, a partir do momento que você cria, aprende coisas novas, você pode também ter vantagem competitiva e monetizar em cima disso nos novos modelos de negócio. E o sexto aqui, obviamente, pensar em bem-estar e segurança para as pessoas. Certo? Avançando aqui, o que muda da 4 para 5.0? Trouxe aqui algumas dimensões que a gente vai perceber. Então, enquanto que na 4.0, na dimensão trabalho, a gente focou muito em conectar máquinas, na 5.0 a gente vai ter que ter o quê aqui? Pessoas trabalhando com máquinas, justamente focado na qualidade de vida, ou seja, deixa o trabalho repetitivo, o trabalho mais insalubre para a máquina fazer. Então, essa é uma mudança que a gente vai passar a ter. Em termos de serviço, na 4.0 a gente buscava produzir com mais eficiência. Na 5.0, hiperpersonalização. Na dimensão sistema, 4.0 era cyberfísico, agora vai ter cyberfísico cognitivo. Por quê? Porque as máquinas vão gerar dados e informações. Então eu, como operador, vou ter que
entender pensamento analítico, interpretar dados para tomar decisão rápida junto à máquina, certo? Em termos de supply chain, ou seja, antes a gente buscava ter uma cadeia de suprimentos mais inteligente. Porém, pós-pandemia, a gente começou a entender que a gente vai ter uma cadeia de suprimentos mais responsiva e distribuída. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Em termos de experiência, a gente buscava produzir produtos mais, ou de forma mais inteligente. Porém, agora na 5.0 a gente busca, ou vai buscar produzir algum tipo de produto que tenha alguma interação, ou seja, que eu consiga entender como o meu cliente está usando aquele produto ou serviço e a partir daquilo melhorar a experiência para o meu cliente. Aqui um exemplo, é eu fazer um produto que tenha algum tipo de interface tecnológica. Desafios, mas vamos trazer alguns exemplos aqui. E quando a gente fala de mão de obra, então veja aqui, na 4.0 a gente pregava muito para tirar a mão de obra do chão de fábrica. Não, a produtividade está baixa, vamos substituir, vamos colocar máquinas novas, enfim. Só que agora o que a gente passa a ter aqui? É o retorno da mão de obra, porém qualificada para o chão de fábrica. Justamente por quê? Para trabalhar com essas máquinas cada vez mais inteligentes, sofisticadas que a gente passa a ter, ou vai passar a ter. Então, essas são as breves diferenças aqui. Avançando. Dois principais desafios da 5.0. O primeiro deles é tornar os processos mais centrados nas pessoas. Tendo em vista que na 4.0 a gente pregava em tirar as pessoas do chão de fábrica, agora você vai ter que fazer um redesign. E o segundo desafio é mitigar as preocupações quando a gente fala principalmente dos medos, né, da robotização. Eu sempre recebo essa pergunta, eu já vou colocar ela, porque é assim, poxa, agora as máquinas vão tirar o nosso emprego, vão substituir as pessoas. Na verdade é o seguinte, pela desinformação que a gente tem do contexto, a gente pensa dessa forma, mas quando a gente começa a se informar sobre isso, a cada posto de trabalho substituído por um robô, você cria 3 novos postos de trabalho. Só que qual que é o dilema que existe globalmente falando, nesse exato momento? A questão é, aquele posto de trabalho que foi substituído pela máquina ou por um robô vai precisar de uma requalificação para ele operar o robô ou a máquina. E aí entra a questão do contexto da mudança, a gente vai ter que reaprender para esse mundo novo. E aí entra o ponto da mudança. A gente como ser humano, e eu me coloco também, nós queremos que o outro mude desde que não mude aquilo que nos afeta. Então se eu não mudar, se eu não entender que se eu não me requalificar, eu vou dar fora do mercado de trabalho. Então, essas são as preocupações aqui, os 2 principais desafios. Existem outros, mas eu trouxe esses 2 principais aqui. Avançando, na 5.0 a gente vai ver muito, e já está acontecendo, a gente trabalhar com um robô, com uma máquina. Aqui tem alguns exemplos, eu vou rodar esse videozinho, é um videozinho de 1 minuto aqui, só e depois no final eu explico novamente. Forgot my tools again. Such a show off. Para ser engraçado, ele está resolvendo um problema, que é justamente a reposição de mão de obra. Então a gente está vendo aqui exemplo de limpezas, né, alguns serviços repetitivos, logística. Isso aqui é uma fábrica de relógios, inclusive tem um robô fazendo montagem. Então são alguns exemplos aqui, tem inúmeros quando a gente começa a olhar, né, para os humanoides, por exemplo, tem vários robôs sendo criados, justamente com essa questão. O ponto aqui é o seguinte, alguém precisa programar esses robôs. Então, aquilo que eu comentei antes, se a partir do momento que esse robô passa a substituir o trabalho repetitivo que eu fazia, então eu passo a estudar para programar e fazer a manutenção dessa máquina, desse equipamento. Então, o meu trabalho, inclusive, ele passa a ter muito mais valor, inclusive. Deixa para o ser humano o trabalho criativo e humanizado que nós somos bons.
e deixa o trabalho repetitivo para as máquinas fazerem, que é o que as máquinas são melhor que ele. Faz sentido? Enfim, avançando aqui. A 5.0 vai exigir muito mais resiliência. Por quê? Na 4.0 a gente foi forçado a lidar com as mudanças, né? O que aconteceu na pandemia? O home office, uma série de questões já existia desde 2007. Então não era nada novo, mas a gente, né, pensando no século passado, onde a gente tinha seguir um modelo, né, não deu mais certo. Então o que acontece na 5.0? Tendo em vista que a gente tem as tecnologias hoje, os softwares de realidade virtual, softwares de análise de dados, a 5.0 nos traz o seguinte: vamos criar cenários, né, como a apresentação da Corno já trouxe hoje, por exemplo, Data Driven. Bom, vamos ver o comportamento do mercado, como que o mercado está indo. Pô, se eu forneço para esse mercado, eu estou conseguindo vender mais, a minha venda está diminuindo, ou seja, você ter cenários baseados em dados e você fazer simulações. Quem não nos garante que não possa vir uma segunda pandemia? Será que a gente aprendeu as lições da pandemia em relação a uma série de coisas que a gente teve que fazer? Então, aqui cabe a gente usar os softwares, as ferramentas para você criar cenários. E a partir disso você fazer a leitura e interpretação dos cenários e se preparar com o plano B, o plano C. A tecnologia permite fazer isso aqui muito bem, de forma muito simples. Enfim, avançando aqui. E aí a gente fala, né, a gente olha para essa figura, utopia ou possibilidade de termos uma fábrica no futuro como essa aqui. Né, onde, por exemplo, as máquinas estão aqui fazendo todo o trabalho repetitivo. Nós temos aqui um painel de dados, né, que está nos mostrando em tempo real daqui a pouco. E nós temos as pessoas aqui. Veja que as pessoas não foram substituídas. Não é uma empresa que está ali cheia de robô e luz apagada. Você tem as pessoas aqui justamente supervisionando o trabalho daqui a pouco da máquina. Então, isso aqui é muito possível e eu diria que a gente já tem modelos assim. Vou trazer alguns exemplos. Mas antes disso, a gente olha para todo esse contexto aqui dos avanços, por exemplo, indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Só que até aqui, o que a gente teve? A quarta revolução industrial. A 5.0 não é mais uma revolução, ela passa a ser uma evolução, onde nós temos aqui o humano com robôs e máquinas. Né? E aí o exemplo, como é que a gente cria um ambiente aqui? Nós vamos precisar utilizar as ferramentas e tecnologias que já estão aí. Tecnologia sempre vai ser um meio, ela precisa ser pensada como um meio, nunca como um fim. Porque não adianta eu ter o melhor software, o melhor tablet lá no chão de fábrica, não fazer a capacitação das pessoas e não engajar as pessoas. Não adianta. Eu posso ter a melhor tecnologia do mundo, mas se eu não tiver as pessoas qualificadas e engajadas para aquilo ali, nada vai acontecer. E para a gente chegar no nível máximo aqui, você vai ter que usar as tecnologias, não tem outra alternativa. Né? E aí eu vou trazer alguns exemplos de 5.0 que eu já venho trazendo, né? E eu tenho uma pesquisada profunda aqui para tentar encontrar uma do moveleiro, eu encontrei inclusive aqui. Vou trazer dois exemplos aqui para ilustrar, né, a indústria 5.0. Então a gente tem uma série de empresas aqui. Vou trazer o exemplo da Tesla, que para mim é o exemplo mais clássico, né, que ilustra muito bem o que é uma indústria 5.0. Então eu vou passar esse videozinho muito rápido, mostra um pouquinho do que eu falei aqui e no final eu comento novamente.
desenho daquela imagem e no real como é que funciona, viu que o processo produtivo tem pouquíssimas pessoas ali. Tem mais pessoas no planejamento, analisando a parte de gestão à vista. Então, a Tesla é um exemplo. Mas um exemplo de personalização em massa. Por quê? Porque você quer comprar um... Por isso que eu falo, por que não foi as montadoras tradicionais que criaram o modelo da Tesla? Começa pelo seguinte, então, vocês nunca vão ver esse saldão de Tesla. Não tem concessionária da Tesla. Então ela mudou completamente o conceito todo, certo? E a partir disso, você entra, quer comprar um carro da Tesla, você entra no site ou baixa o aplicativo, você escolhe o modelo do carro que você quer, você escolhe o tipo da roda, você escolhe o interior do carro, você personaliza o teu carro na plataforma, você faz o pagamento, a Tesla vai lá, produz o veículo e te entrega. É um custo competitivo. Como é que ela consegue fazer isso? Já acabou de ver aqui. Nível máximo de automatização ou hiperautomação para conseguir ter um preço competitivo. E aí a Tesla é a Tesla justamente por isso. Inclusive, essa semana ela bateu 800 bi de valor, né? Então, ganhou, ela aumentou por 500 ações. Então, quando você olha aqui para o valor de mercado da Tesla, comparado com as outras empresas aqui, você vai ver o que a Tesla é, o que ela é. E aí, quando você olha principalmente aqui o lucro por veículo, né, a Tesla está aqui com um lucro muito alto. E a gente vai ver nos próximos, eu diria, 5 anos no máximo, algumas marcas que a gente conhece deixar de existir. Não sei se vocês viram muito recente agora, a própria Volkswagen anunciou o fechamento de algumas fábricas na Alemanha, né? A Volkswagen junto com o BMW e Renault estão se reunindo, né? Provavelmente vai acontecer uma fusão muito em breve, para que elas possam competir, né? Principalmente com os asiáticos, e o BYD que está vindo de forma muito agressiva. Mas, precisou vir alguém de uma outra indústria para criar uma revolução no mercado. Por quê? Porque a indústria estava acomodada. Outro exemplo clássico, Nubank. Vocês já viram uma agência do Nubank? Qual que é a concepção de agência bancária que a gente tem? Tudo isso é século passado. E tem coisa que a gente continua fazendo ainda hoje. Então, quem não mudar, quem não fizer essa mudança de mentalidade, seja no seu negócio, enfim, vai ficar para trás. Então, os bancões, qual que é a primeira visão de uma agência que a gente tem? Tem alguém lá com uma porta giratória, um guarda-lado, né? Você não pode entrar com chave, enfim, é todo um atrito que existe ali. O bem que foi lá e tirou tudo isso da frente. Você não precisa nem ir na agência. Então são novas formas de pensar, mas por que isso está acontecendo? Porque eles estão olhando para o cliente. A partir do momento que você olha para o cliente, conversa com o teu cliente, entende o que ele quer realmente, e aí você faz o que o cliente quer, você cria uma legenda de fãs. Por isso que está indo bem que valendo muito mais os seus bancões tradicionais. Né? Não dizem que vale mais que o Itaú, não, mas quer queira, quer não, estão aí. Lançaram agora, inclusive, né, plano de celular. Não sei se vocês viram agora na última semana. Por quê? Porque eles perceberam que cerca de 75% das recargas de pré-pago eram feitas dentro do Nubank. Então, eu estou analisando os meus dados aqui, entendendo o meu comportamento do cliente, e por que eu não faço a minha operadora? Então, eles fizeram uma parceria com a Claro e lançaram a no Cell. Vocês vão ver aí nos próximos dias. Ou seja, criando uma nova forma de receita utilizando a base de clientes existentes. Então, isso é pensar inovação de forma disruptiva. Outro ponto interessante que eu gosto de falar muito, e a gente, o colega também trouxe um pouquinho antes aqui, a gente vai passar a enxergar organizações com propósito. E a partir do momento que você tem propósito, você vai conectar pessoas que estejam alinhadas com o propósito. Principalmente pensando aqui em sustentabilidade e impacto positivo de algumas marcas. Exemplo que eu trago aqui, da pesquisa que eu fiz, essa empresa do setor moveleiro, norueguesa, chama-se Vestre. É um videozinho bem rápido, depois eu comento também. By doing two things. Firstly, we create caring meeting places where people come together, no matter what kind of social, cultural or economic background they're from. When people get to know each other and we share life experiences, exchange ideas and sit down and get to know each other, we suddenly discover there is no us and them, only we. So in a way, you can say that our furniture has a very clear social and inclusive purpose, which is to help create arenas for everyday democracy, as we call them.
Creating caring meeting places is actually the best way to prevent a polarized society and to avoid antagonism and conflicts. And we are doing it one neighborhood at a time across the world. We are building this breathtaking factory known as The Plus because we really want to do something that the world has never seen before. Visitors will be invited to the Vestre Experience Center, where they can view our manufacturing and learn more about design, architecture, materials, technology, and sustainability. The Plus is by far the largest single investment in the furniture industry that Norway has seen in decades. And if Vestre can, so can others. And we will happily share everything we know to help other visionary people and companies around the world fulfill their dreams and aspirations to make the world a better place. Realmente a caixinha fizeram um projeto muito inovador em relação a construir uma fábrica dentro, no meio da floresta aqui. E tudo que eles fizeram nesse projeto é o maior projeto sustentável até então, pela pesquisa que eu fiz. E tudo que eles fazem, inclusive a classificação dos fornecedores, o transporte dos móveis até os portos da exportação, é feito com veículo, com caminhões elétricos, ou seja, toda a cadeia deles é baseada na sustentabilidade, inclusive o reuso de materiais, enfim. Então, bem interessante esse projeto. Um detalhe, está vendo essa partezinha no meio aqui? Isso aqui é um centro de visitação. Eles fizeram justamente para isso. Pessoas do mundo inteiro vão lá visitar, é como se eles criaram um ponto turístico aqui. Você quer visitar, entender como que eles fizeram, o que eles fazem, enfim. Eles recebem pessoas do mundo inteiro que vão lá nesse local aqui específico, né? Tiram foto, fazem filmagem, botam nas redes sociais, ou seja, marketing para custo zero. Então eles criaram uma ideia bem interessante aqui. Depois vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é um exemplo de que pode inovar de forma totalmente disruptiva do que a gente estava fazendo. E não deixar de fazer aquilo, mas de uma forma muito mais consciente, né? E aí, 3 pontos principais que eu trago aqui. Como que a gente se prepara então para 5.0? Isso vale também para 4.0, mas trazendo aqui um conceito da 5. Primeiro ponto, a gente vai ter que capacitar e requalificar a força de trabalho. O próprio Fórum Econômico Mundial fala do upskilling e o reskilling. Até 2027, cerca de 60% da força de trabalho global vai precisar de requalificação. Não tem jeito. Outro ponto, segundo, construir caminhos de transição. O que significa? É você inserir tecnologia de forma mais sustentável. Sustentável não na questão do verde, mas sustentável no sentido de, vamos trazer as pessoas, vamos capacitar, vamos inserir tecnologias, mas de forma mais gradativa. Não adianta chegar e dizer o seguinte, olha, a partir de amanhã a gente vai colocar tudo tecnologia, a gente vai botar um software nisso, uma tecnologia SAP, vamos botar robô, encher de robô que vai funcionar. Não vai acontecer. Você vai ter que fazer de forma gradativa. Por quê? Porque se a empresa não faz ainda, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Então é uma transição que vai ter que acontecer, né? E o terceiro ponto é expandir a esfera de responsabilidade. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu adequei o meu processo, se eu estou avançado na digitalização, eu tenho a responsabilidade de ajudar os meus fornecedores. Porque a partir do momento que eu ajudar os meus fornecedores também a se digitalizarem e melhorarem os seus processos, o contexto todo fica melhor. Então você diminui time to market, você diminui estoque, você diminui uma série de custos ali a partir do momento que está todo mundo conectado. Você consegue fazer o just in time de forma mais digital. Tem algumas montadoras que já estão fazendo isso, por exemplo, a Toyota em São Paulo, ela tem isso, ela tem um complexo onde todos os fornecedores delas estão lá dentro. Porque até então o problema era o seguinte, eu vou atrasar a logística, eu vou atrasar aquilo, isso. Não, ela juntou todos os fornecedores, trouxe para perto e o contexto fica muito mais sustentável, né? E aí, indo para os nossos finalmente, não, ainda tem mais uns 200 slides. Não, brincadeira. Isso vai exigir 2 pontos aqui, criatividade e inovação. Mas criatividade e inovação em rede. Porque não basta mais a gente fazer internamente. O mundo está em rede, a gente está conectado o tempo inteiro.
passo o dia inteiro aqui respondendo mensagem, informação, vendo o que está acontecendo. O mundo está em rede. Então a gente vai ter que aprender a lidar com esse mundo em rede. A inovação aberta, que foi falado ontem, não sei quem estava ontem aqui ou não, mas é você fazer isso em conjunto com outras pessoas. Porque o que acontece? Naquela velocidade que as coisas, as mudanças estão acontecendo, não vai dar tempo para a gente fazer sozinho. Não vai dar tempo, então eu vou ter que buscar parceiros para me ajudar a fazer. Então, é inovação e criação em rede aqui. E aqui, outro ponto interessante é o seguinte: a gente tem esse modelo de ciclos de inovação. Quando a gente fala de inovação, geralmente a gente tem 3 horizontes: horizonte 1, 2 e 3. Horizonte 1 é o que a empresa faz, é o core business. Horizonte 2 é uma inovação mais adjacente, horizonte 3 é um transformacional, que é algo muito mais à frente. Só que esse modelo, ele acontece em tempos diferentes, 1 a 3 anos, 2 a 5 anos e de 5 a 12 anos. Só que esse modelo é do século passado. Então, olha o desafio que as organizações e que a gente tem para inovar. Tudo isso, os horizontes 2 e 3 estão acontecendo agora no mesmo momento. Então, se eu ficar fazendo somente o horizonte 1 e não fazer inovações disruptivas, não fazer coisas novas, não estar fazendo parcerias com startups, não estar olhando para o que está acontecendo no mundo, muito em breve eu vou ficar obsoleto. E aí, quando a gente se atentar, não vai dar mais tempo para fazer a volta possível. Então a gente vai ter que aprender a fazer inovação de forma estratégica de uma vez por todas. Não vai ter mais jeito. Esse é um pouquinho do meu trabalho que eu faço hoje, para ajudar empresas e organizações a pensar principalmente no horizonte 2 e 3, fazendo exercícios de pensar no futuro, né, fazer o Startup Surveillance, que é olhar assim, no meu setor, dentro do meu core business, quais são as startups que estão fazendo algo relacionado a isso, que pode impactar o meu negócio. E a partir disso a gente faz um mapeamento, cria alguns projetos aqui, apresenta para a empresa escolhe aqueles projetos e a gente ajuda a implementar, utilizando a estratégia do Make or Buy. Make or Buy é o seguinte: a partir do momento que você escolhe 3 projetos, dos 5, por exemplo, a empresa tem capacidade interna, tem um squad para fazer? Não tem. Então eu tenho que ir para o mercado fazer o buy, né, que é comprar. Então a gente olha para essas startups e ela acelera a inovação adquirindo soluções que já estão prontas no mercado. Mas para isso a empresa precisa pensar dessa forma e se preparar para isso. A empresa que não conseguir fazer isso aqui vai ficar obsoleta. A gente viu o pouquinho que eu trouxe aqui de inovação e mudança que está acontecendo. Então as empresas vão precisar acelerar isso dentro das suas organizações. E aqui, indo para a nossa parte final, o nosso terço final, reflexões que eu quero trazer. 3 pontos principais de habilidades: neo-alfabetização, pensamento lateral e radar do futuro. Vou explicar cada uma delas aqui. A neo-alfabetização tem a ver justamente com esses pontos aqui. A convergência da ciência e tecnologia que a gente vai precisar aprender. E eu me coloco junto, eu devoro livros, estudo, enfim, praticamente o tempo inteiro, e eu fico meio que síndrome de que, estou perdendo alguma coisa. Mas é algo bom, né? Que mostra que a gente está o tempo inteiro vendo, se reciclando, porque é preciso. Então, a convergência da ciência e tecnologia é o seguinte: a gente vai precisar entender quais são as tecnologias de base que estão por trás dos negócios, por exemplo, Nubank, Uber, Netflix. A gente simplesmente acaba sendo usuário dessas tecnologias, mas a gente às vezes não entende o que está por trás, como é que os caras fizeram isso, como é que eu posso trazer isso para o meu negócio. Então esse exercício. Aqui a gente tem tecnologias de base: internet, social, né, redes sociais, mobile, nuvem, Big Data e Analytics, ou seja, análise de dados. Então isso aqui é base. Eu preciso entender como que isso funciona. A partir disso a gente tem o quê? Os aceleradores da inovação. Impressora 3D, que a gente viu ali, robótica, internet das coisas, nanotecnologia. Essas são as tecnologias que aceleram as disrupções e mudanças no mundo, certo? E depois nós temos um exercício de pensar sobre o futuro. Nosso colega mostrou antes, gostei muito do framework ali, que um deles, o método é pensar, certo? A gente vai ter que fazer exercícios de pensar sobre o futuro. Aqui tem alguns exemplos, né? Botei aqui a economia circular, que eu pontuei aqui. Economia circular, a convergência de humanos e máquinas, que é o que a gente já está vendo.
Economia compartilhada, cidades inteligentes, veículos autônomos, está vendo tudo certinho, já aconteceu. Só que quando a gente olha para esses cenários aqui, isso aqui aconteceria daqui a 10 anos, ó, apenas. Poxa, mas 10 anos? Só que o que acontece quando a gente entende as tecnologias e você une essas tecnologias? É o exercício que a gente faz, eu falo no livro sobre a confluência das tecnologias. Acontece o quê? Quando você usa 2 ou 3 tecnologias, quando você junta 2 ou 3 tecnologias, você cria uma terceira coisa. E essa terceira coisa geralmente cria mudanças. E aí o que aconteceria daqui a 10 anos acaba acontecendo em 2 ou 3 anos. Por isso que a gente tem que estar antenado no que está acontecendo, entender como as tecnologias funcionam, porque quando você junta 2, você acelera as coisas. E aqui vamos fazer um exercício. Tem 2 exercícios aqui. Um é de realidade virtual. Como é que a gente cria uma realidade virtual, por exemplo? Então, aqui, a gente pega uma interface do usuário, a gente pega a inteligência artificial que processa aquele volume enorme de dados, a gente pega a computação em nuvem, que é justamente o poder computacional que está distribuído. Exemplo do nosso smartphone. O poder computacional não está no smartphone, está na nuvem, está nos aplicativos que a gente usa. A gente até tem um processamento ali, mas o poder computacional está na nuvem. Então, no meu negócio, eu tenho ainda uma solução que está no servidor local ou já está na nuvem? Para usar esse potencial, acelerar as coisas. Né? E aqui a gente pega o mobile, que é a conectividade. Né? O 4G, o 5G já está vindo aí, inclusive São Bento aprovou já, se não me engano, a lei, né? Está em implementação, ou seja, já está saindo na frente. Quando a gente junta essas tecnologias, olha que legal aqui. Exemplo de aplicação real para criar uma manutenção preditiva usando o óculos de realidade virtual. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? É muito difícil a gente criar uma pessoa com expertise para fazer manutenção, seja em máquina, equipamento, tudo que a gente imagina hoje. É desafiador, por quê? Porque você tem que ter uma pessoa que tem conhecimento durante muito tempo, para ela ser um especialista naquilo. E a partir daquele momento ela vai fazer aquilo. Só que quando esse conhecimento está apenas na cabeça dela, e quando ela sai da empresa, esse conhecimento se foi. Como é que eu digitalizo o conhecimento das pessoas e trago para a digitalização? É aquele exemplo que eu falei agora. Então, pega um cara experiente, dá as ferramentas para ele, o que ele vai fazer? Ele vai criar a documentação digital de como faz a manutenção. Manutenção é só um exemplo, tá? Você pode aplicar isso para tudo. Ele digitaliza a manutenção, cria um passo a passo usando as ferramentas e, do dia para a noite, você pode criar 100, 200, 300 manutentores no mundo inteiro. Por quê? Porque ele vai colocar esse óculos de realidade virtual e vai seguir um passo a passo. Então você cria a mão de obra qualificada do dia para a noite. Vamos dar outro exercício, outro exemplo aqui. Agora é pensar no futuro. Pensando naquelas tecnologias de base, vou olhar aqui para cidades, para casas inteligentes, economia circular, economia compartilhada. Vamos fazer um exercício de pensar sobre o futuro. Então, no futuro, usando todas essas tecnologias, o que eu posso ter aqui? Ó? Impressão 3D é possível? A gente já viu. Novos materiais? A gente já viu. Posso fazer uma assinatura? Já foi falado hoje na apresentação da tarde aqui. Você tem assinaturas em imóveis, imobiliários, já existe isso em alguns lugares. No Word, por exemplo, um exemplo. Móveis conectados, daqui a pouco eu posso sensorizar alguns móveis. É possível? Então, como é que eu estou pensando? Por que a nossa indústria, e aí eu trago exemplo aqui, uma provocação. Por que a gente não pode ser precursor novamente, como a gente já foi, né, como o capital dos móveis aqui, e a gente criar a inovação? Basta a gente fazer esses exercícios e inovar pensando nisso. As tecnologias já estão aqui. Né? Por que não foi a rede hoteleira que criou o Airbnb? Por que não foram os taxistas que criaram o Uber? Por que não foi a Blockbuster? Eu estava falando agora de rebobinar filme. Eu era da época que se eu não rebobinava o filme e entregava atrasado, eu pagava multa. O VHS lá. Botava uma caneta Bic e enrolava assim para fazer a rebobinação. Por que não foi a Blockbuster que criou o Netflix? Eles perderam de comprar com 50 milhões na época. Por quê? Porque a gente fica... O Salib, que era o autor de Gestão da Manhã, não sei se vocês devem conhecer ou não, ele tem uma frase muito importante e muito interessante que ele fala assim: as empresas boas morrem. Por quê? Porque elas fazem muito bem a mesma coisa durante muito tempo. Então, se eu não inovar, naquele cenário do horizonte lá que eu falei, se a gente não tiver nada no horizonte 2 e 3, se eu ficar só no H1 ali, fazendo muito bem aquilo, daqui a pouco o meu competidor vai fazer o que eu faço e algo a mais. E aí eu já fiquei obsoleto. Então, do dia para a noite a gente morre. Assim como aconteceu com o Kodak, com o Xerox, o BlackBerry, o Nokia. Ninguém tem um smartphone da Nokia.
E aqui, estamos quase no final, só para fazer um ponto aqui interessante de mudança de mentalidade. 2007, antes, quando surgiu o iPhone, né, em setembro lá, teve uma capa da revista Forbes que a Nokia estava lá pautada com 1 bilhão de usuários. E eles tinham uma frase assim: quem será capaz disso, né, nos combater? Ou seja, eles eram líderes, 1 bilhão de usuários, imagina. E aí, o que acontece? Qual foi a frase que os fundadores, tanto da Nokia quanto da BlackBerry, falaram? Fiquem tranquilos, ninguém vai usar um celular ou um smartphone que não tenha botão. Essa foi a resposta quando o smartphone surgiu. Por que isso? Porque eles estavam apegados ao teclado. Eles tinham investido muito. Eles faziam muito bem aquele teclado ali. Mas quando alguém criou algo novo, o teclado deixou de ser o melhor. Então, por mais que era o melhor teclado do mundo, do dia para o outro deixou de existir. Por quê? Porque ele ficou apegado somente no teclado. Ele não foi fazer algo novo e testar no mercado. Esse é só um exemplo, né? Assim aconteceu com a Kodak, com a Xerox, uma série de outros projetos. Pensamento lateral ou lateral thinking, né, que a gente fala, é uma das habilidades. Como que nós aprendemos a lógica tradicional? Século passado, escola, a gente aprendeu a decorar. Porque quem aprendeu, quem teve que aprender a decorar, tá lá? Eu tive que aprender a decorar, tá lá. Chato pra caramba, entendeu? Li um livro e é assim, o básico que você leu, faça um resumo. Não é assim, o básico que você leu, tenha sua opinião, crie alguma coisa relacionada àquilo. A gente não aprendeu isso. Por que a gente não aprendeu? Porque o nosso modelo de ensino do século passado foi feito para a linha de produção. E quem decorava era bom para a linha de produção. Quando vocês começarem a investigar essa história da educação, tem que entender com isso. E a gente segue isso até hoje ainda. Então, pensar lateralmente é isso aqui, ó. A gente aprendeu aí do ponto A para o ponto B, tendo que quebrar a cabeça dentro desse labirinto aqui, a decorar. Mas por que eu não posso fazer isso aqui, ó? O segundo cenário ali. Por que eu não posso ir do lado B de forma diferente? Tem formas de fazer diferente. Então, isso é pensar de forma lateral. E aí, pensar fora da caixa não é mais suficiente. Eu falo muito nas palestras que eu falo que é o seguinte: se a empresa valoriza quem pensa fora da caixa, significa que a empresa é uma caixa. Se a empresa é uma caixa, significa que ela não vai sobreviver nessa era que é mais rápida, mais flexível, porque ela é uma caixinha. Então, quando eu quero inovar, se alguém fala uma coisa diferente e eu vou lá e podo, você matou a inovação. O Salismo aí tem um livro chamado Organizações Exponenciais, que ele tem uma frase sobre inovação que é o seguinte: ele fala que o sistema imunológico das organizações mata a inovação. O que é o sistema imunológico? É a cultura. Então, se tem uma cultura que poda, quando alguém levanta a mão e diz: olha, a gente pode fazer melhor, pode fazer assim, pode fazer assim. Se você não tem isso dentro da empresa, a sua empresa está com os dias limitados. Enfim, avançando aqui, vai precisar quebrar a caixinha, break the box. Quebre modelos. Mas para quebrar modelos, a gente vai ter que mudar muitas crenças. Aquilo que a gente falou ali do nosso modelo educacional. Tem a frase aqui, se eu não me engano, mas eu vou trazer a frase dita por Alvin Toffler em 1970, que ele fala o seguinte: o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não souber desaprender e reaprender para esse mundo novo. Então é um pouquinho disso. A gente vai ter que, aquilo que nos trouxe até aqui não nos garante que vai levar daqui para frente. Então a gente vai ter que deixar de aprender algumas coisas ali e fazer coisas novas, senão a gente não avança, inclusive como profissional, como empresa, enfim. E aí, radar no futuro é o terceiro ponto, que é o quê? Criar um futuro não é trazer o passado para o presente. Criar um futuro é você fazer justamente os exercícios que a gente fez aqui, pensar no futuro, de quebrar a caixinha, de inovar, é o ciclo do Lean Startup, é você fazer algo novo que você nunca fez, vai dar errado, mas aprende com aquele erro, ajusta, mede, e é o ciclo contínuo. Então começa fazendo pequeno, vai aprendendo, daqui a pouco você vai ampliando, e quando você começa a criar essa cultura, né, a empresa começa a inovar e o negócio começa a caminhar de forma muito mais rápida e mais sustentável também. Era isso, muito obrigado pela atenção de todos, pelo tempinho crucial que vocês estão aqui. Não é fácil ficar sentado aí no tempão, mas obrigado pela atenção e fico à disposição. Não sei se a gente tem algum tempo ainda ou não para perguntas. Meu LinkedIn está aqui, meus contatos também, os 3 livros que eu vou lançar.
E aqui tem uma frasezinha: velhos mapas não nos levarão para os novos caminhos. Então a gente vai ter que desaprender algumas coisas e reaprender para esse tempo. Obrigado.